atentar para o texto. Tá? Em primeiro lugar, nós vamos orar ao Senhor e em seguida vamos começar a ler o texto. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua provisão, porque o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado e nos guardado. Se nós estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor tem nos dirigido e nos protegido. Nos ajuda, ó Deus, a ouvirmos a tua voz, meditarmos o texto sagrado e tirarmos lições, ó Deus, para as nossas vidas. Suplicamos a tua bênção sobre nós, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, possamos, ó Deus, conhecer a tua verdade e discernir, ó Deus, os tempos em que estamos vivendo. Nos ajuda, ó Deus, a entender a tua palavra. Isso que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 13, uma linguagem que pode a princípio parecer cheia de enigmas, cheia de dificuldades, mas nós vamos ver que temos muitas informações, tanto no próprio livro do Apocalipse, como de profecias do Antigo Testamento, que nos esses textos fazem com que, mesmo e especialmente aos primeiros leitores, aqueles do primeiro século que leram o que João escreveu para eles, o objetivo de João não é escrever para deixar um enigma encoberto, deixar algo para que a igreja não pudesse usufruir. De modo algum, o Apocalipse ele é dado para ser entendido apenas por nós, desse tempo, ou por gerações futuras, mas pelos primeiros leitores, lá no primeiro século, o livro ele era entendido, ele serviu de edificação, ele serviu como um instrumento para alimentar o seu povo. Então, vamos observar essas duas figuras, uma besta que surge do mar e uma besta que surge na terra. São duas figuras, o verso 1 ao verso 10, a besta que surge do mar e a besta que emerge da terra, do verso 11 ao verso 18. Tá? Nós já vimos Apocalipse 12, verso 13 e ao verso 17, que o dragão ele tentou destruir o menino no seu nascimento e ao não conseguir destruir o menino no seu nascimento, que é o Senhor Jesus Cristo, ele persegue o povo do Senhor. E vimos ali que ele tenta de duas formas. Ele tenta como uma serpente, lançando águas para tentar arrastar o povo do Senhor, e nós vimos ali que o aspecto ali é a malícia, como Satanás tenta, através dessas águas, desse rio, significar os seus argumentos maliciosos, ele tenta minar o povo do Senhor, e de outra forma ele tenta, pela perseguição, tentar destruir, lutar o povo de Deus. Então, esses são os dois aspectos. Primeiro, no capítulo 12, especialmente verso 15, fala de Satanás agindo como serpente na astúcia, e depois, verso 17, fala ele com ira. Então, agora no capítulo 13, essas imagens elas são invertidas. Quando nós temos primeiro o elemento da ira e depois o elemento da malícia. Então, nós vamos ler aí a Apocalipse 13, inicialmente verso 1 e verso 2, o texto diz: Vira emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse é um daqueles textos em que a pessoa que está lendo Apocalipse pela primeira vez, ele vê esse texto aí, ele já desiste da empreitada, porque ele passa a entender algo como muito complicado para se entender, muito enigmático, talvez para alguns muito especulativo. Mas se nós entendermos que aquilo que ele está falando, ele está retomando informações do Antigo Testamento, nós vamos para esse texto com essa bagagem de informações que a própria Escritura nos dá. Primeiro, Isaías capítulo 17, verso 12, é um dos textos, dos muitos textos da Bíblia que usa o mar para fazer uma referência
dizer que o mar é uma referência às nações, né? O mar, nas escrituras, eles, especialmente as nações ímpias. Então, o mar tem essa figura, né? Então, quando a escritura diz que uma besta surgiu do mar, então nós já entendemos que tem uma ligação com nações, com reinos, né? E muito mais quando vai se falar de 10 chifres, 7 cabeças, e vai falar sobre esses animais, né? Leopardo, urso e leão. São todos animais que aparecem no livro de Daniel, exatamente nesta sequência, né? Os chifres, Daniel já nos explicou, o Senhor nos explicou ali no livro de Daniel que os chifres são reis, reis com poderosos que vão surgir na história, né? E 7 cabeças, essas cabeças elas representam as nações. Também é ensinado isso no livro de Daniel, né? Tanto no capítulo 2 como no capítulo 7. Então, a besta é como um instrumento de Satanás ao levantar nações, e em particular 7 nações são levantadas e 10 reis são levantados na história para agir em nome de Satanás, né, para agir fazendo perversidades, né? Aí os estudiosos eles têm entendido que as nações que na história várias nações ímpias surgiram na história, mas algumas singulares. E inclusive o livro de Daniel chega a mencionar 4 delas, né? Então nós temos primeiro o Egito, depois a Assíria, e o livro de Daniel menciona a Babilônia, o Império Medo-Persa, a Grécia e Roma. Então, Apocalipse vai dizer que ainda tem uma outra nação a ser levantada, mas aí nós temos, de fato, as 7 nações que vão se levantar de modo singular na história para perseguir o povo de Deus, né? Imagina o que o Egito ele fez, como proibiu o povo de adorar a Deus. A Síria, né, a Babilônia, levou o povo para o cativeiro, o Império Medo-Persa. Então, essa linguagem é uma linguagem de Daniel, que Daniel, se nós estamos habituados ao texto, lá Daniel capítulo 7, que fala dessas nações, que fala de um reino sucedendo o outro, né, que é a figura de Daniel capítulo 2, das partes de uma grande imagem que foi o sonho do rei, nós vamos entender isso, né? Nós vamos entender que esse ensino ele não é tão enigmático para aqueles que estão ouvindo, porque eles estão lendo o texto de Apocalipse 13 com todas as informações e as explicações que já existem no livro do profeta Daniel, né? O texto diz que tem 10 chifres, 7 cabeças, nós já falamos, são 10 reis e 7 nações. Sobre os chifres, 10 diademas, né? A ideia de diadema nós já vimos um pouco no capítulo 12, são símbolos de que escritos que existem na cabeça desses reis, que faz referência a como eles se proclamam vitoriosos, né? Porque o que tem o escrito no Senhor é que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eles tentam imitar esse escrito do Senhor, só que com escritos enganosos, né? Esses seus diademas são proclamações de que eles são vitoriosos, de que eles são cheios de poder, mas na realidade tudo mentira, né? Existem tanto proclamações de glória para ele, como nomes de afronta a Deus, porque eles têm nomes de blasfêmia, né? O verso 1 diz aí que eles têm nomes que afrontam a Deus, né? Que questionam a santidade de Deus. E quem é essa besta, né? A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, né? Pega 3 animais que estão lá em Daniel capítulo 7 e junta 3 reinos bem perversos, né? Aí ele está fazendo referência especialmente a Babilônia, Medo-Persa e Grécia, que são os animais que representam esses reinos, e eles são unidos numa imagem trazendo a ideia de que como essa besta ela é quem está por trás desses reinos, né? O agir de Satanás é quem governa essas nações para fazer maldade ao longo da história contra o povo do Senhor, né?
E o que está por trás disso tudo, né, o texto diz, e o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, o dragão, o texto já disse, o livro já disse que é Satanás. Então, Satanás dá aos reis dessas nações, ao Império Babilônico, o Egito, a Síria, o Medo-Persa, a Grécia, a Roma. Quem estava por trás dessas nações que tiveram reis tão perversos como Nero, né, que perseguiram a igreja, foi o próprio Satanás. Né? O que o Senhor está nos ensinando aqui é como nós devemos ler a história. Não, quem estava por trás daqueles grandes impérios que se levantaram reis para destruir o povo do Senhor, e em particular esses 6 impérios que já aconteceram, porque um está para se levantar ainda, é o próprio Satanás, que na história ele surge, ele age por meio desses impérios para destruir o povo do Senhor. Né? O objetivo de Satanás é perseguir o povo do Senhor. E aí o verso 3 e o verso 4 fala sobre algo como uma morte, né? Uma ferida como a morte, a ressurreição e a adoração. A linguagem é carregada de ironia, porque o objetivo aqui é fazer como que uma paródia da morte e ressurreição de Cristo e a adoração, só que agora sendo aplicada a Satanás, né? Satanás ele tenta imitar o Senhor. Então toda a história a narrativa de Satanás e do seu império, do povo que segue Satanás, ela é narrada como uma imitação da obra de Cristo. O verso 3 diz: uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela? Veja que a linguagem diz que houve uma ferida em uma cabeça, né? Em um reino desse, em uma nação dessa que era usada por Satanás, era como se essa cabeça foi ferida, mas ela foi curada. Então, esses impérios que aparentavam ser grandiosos, todo-poderosos, né? Eles sempre caem. O Império Babilônico caiu, o Império Assírico caiu, o Medo-Persa, todos eles caíram na história. Eles caem os estudiosos têm entendido que a ferida mortal aqui, que é descrita no texto, é uma referência à obra de Cristo, à consumação da obra de Cristo. Quando o Senhor, ele consuma a sua obra, esse império de Satanás, ele cai por terra. E também nesses momentos da história em que essas nações, os reinos fracassam. Mas Satanás sempre tenta se reerguer na história. Essa ferida mortal, ela é curada. E o que veja, a linguagem é como se o agir de Satanás ele sofresse uma morte, uma ressurreição, uma ferida mortal, depois foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, né? É como se todo o mundo reconhece a glória de Cristo. Também a Escritura diz que ao longo de todo o mundo pessoas vão dar glórias a Satanás, né? Várias pessoas no mundo vão dar glórias a Satanás. E adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Deus, o Pai, dá autoridade a Cristo. O texto diz que o dragão dá autoridade à besta, a esses impérios. É uma linguagem bem semelhante. E o cântico que a igreja faz ao adorar a Cristo, dizer: quem é semelhante a esse? É o Cordeiro. Aquilo que foi dito lá em Apocalipse 4 e 5, né? A igreja adorando e dizendo que o Senhor é inigualável, o Senhor é incomparável, de glória incomparável. Aqueles que adoram os reinos ímpios dessa terra, eles olham e dizem que quem é semelhante a essa besta, quem pode lutar contra ela? Quem pode derrubar o Império Romano? Quem pode derrubar o Império Babilônico? Sempre que esses impérios se levantam como impérios poderosos, como se eles tivessem força em si mesmos, aquelas pessoas que desconhecem que o Senhor é o soberano da história, eles começam a
a exaltar essas nações, esses reis, como se eles tivessem poder por si mesmos. Eles repetem aquilo que os adoradores de Deus fazem, dirigindo-se a Deus. Eles atribuem glória a essas nações. O verso 5 e o verso 6 falam um pouco sobre as ideias defendidas por essa besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Esse versículo é um versículo importante, porque descreve que a besta ela opera durante todo o período entre primeira e segunda vinda, porque essa é uma marcação do livro do Apocalipse ao falar sobre 42 meses. Então, Satanás está agindo ao longo desse período, e esses reis poderosos que se levantam com princípios e ensinos contra a vontade de Deus, o que eles falam é tudo vanglória, é tudo mentira, é arrogância. Os conceitos que eles defendem contra a palavra de Deus, contra a verdade de Deus, eles são todos blasfêmias contra o ensino do Senhor. Nós podemos aqui citar a defesa do aborto, as nações que defendem o feminismo, o homossexualismo, o marxismo, o ecumenismo, até mesmo as nações que defendem, né, ideais de uma filosofia, como se nessa filosofia nós encontrássemos a solução para o nosso viver. São ensinos contrários à vontade de Deus, são arrogâncias, são blasfêmias contra o Senhor, contra a verdade de Deus. E eles acham por 42 meses. O verso 6 diz: a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, ele difama o Senhor e o povo do Senhor, o povo que é o que habita no céu, o povo que a nossa morada, nós que somos povo do Senhor, ela é celestial, nós habitamos, tantos que já estão na glória, mas o nosso lugar é a glória. E Satanás usa a instrumentalidade dessas nações, desses reis, para difamar, para falar mal sobre os conceitos da palavra de Deus, as verdades que nós defendemos. Se levanta para lutar contra os princípios da palavra de Deus. E ao fazer isso, Satanás está em guerra contínua contra o Senhor, contra a vontade do Senhor. E o verso 7 e o verso 8 fala sobre a vitória que ocorre, né, do agir de Satanás. A vitória parcial que ele alcança, que ele consegue ao lutar contra a igreja. O verso 7 diz: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Esse verso é importante para nós relacionarmos com o capítulo anterior, né? O elemento da luta. Essa besta que emerge do mar é uma nação, é o instrumento de Satanás que usa várias nações com esse elemento de leis, de prisões, de perseguições, de luta contra os santos. A lutar contra os santos e os vencer dentro daquilo que nós vimos em Apocalipse 11, verso 7. São nações e impérios subjugando o povo de Deus, subjugando igrejas, como hoje ocorre em algumas nações, né? Igrejas são proibidas de se reunir, igrejas são proibidas de adorar a Deus. E isso vai acontecer na história. Pelo decreto de Deus, isso é permitido que essas nações lutem, persigam, alguns cristãos são mortos e outros ainda serão mortos. Eles serão vencidos nessa luta terrena. Não é que o verdadeiro salvo vai perder sua salvação, mas impérios vão proibir a igreja de se reunir, a igreja de adorar a Deus. Esse é o propósito de Satanás em levantar impérios que persiga a igreja. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja que
ele vai conseguir fazer isso, dominar sobre várias pessoas ao longo de todo o mundo, toda a terra. Se em toda a terra pessoas serão resgatadas para adorar o Senhor. Também o texto descreve que em cada tribo, língua e nação, pessoas serão conquistadas por Satanás. O verso 8 diz: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. As pessoas que não foram eleitas pelo Senhor são essas que vão adorar Satanás, são essas que serão conquistadas. O povo do Senhor se mantém fiel ao Senhor, o povo do Senhor não é apartado do Senhor, mas essas pessoas serão conquistadas por Satanás. Agora, o verso 7, quando fala sobre essa vitória sobre os santos, é sobre a maldade que ao longo da história já aconteceu, mas à medida que se aproximar da segunda vinda de Cristo, haverá um intensificar disso, é que a igreja será perseguida, a igreja será cada vez mais proibida de se reunir até aquele momento em que o Senhor voltar em glória para realizar a justiça. Nós somos chamados, aqui você pode e deve fazer essa reflexão, nós somos chamados a obedecer às autoridades civis, aos governos civis. Inclusive, Romanos capítulo 13 nos ensina isso, que nós devemos obedecer aos governantes civis. Mas muito cuidado, porque nós precisamos entender essa verdade bíblica à luz do todo da revelação. Porque a revelação diz que alguns governantes civis, alguns líderes civis, eles vão se levantar na história como instrumentos de Satanás. Eles vão ser a cabeça do dragão, a cabeça da besta, melhor dizendo. Eles serão instrumentos satânicos para destruir a igreja e as suas leis não devem ser obedecidas. O que nós devemos fazer é julgar, como povo do Senhor, à luz da Bíblia, aquilo que esses reis, esses impérios, esses líderes de nações vão estabelecer, e nós somos chamados a isso. É assim que ele vai terminar, o verso 9, verso 10, ele vai falar exatamente sobre isso. Nós somos chamados a sermos fiéis ao Senhor, e nesse caminho da fidelidade nós não devemos nos prostrar diante desses líderes perversos que querem destruir a igreja, porque eles são instrumentos de Satanás. Temos um problema aqui no verso 10, né? O verso 9 e 10 fala sobre, depois de descrever essa besta que emerge do mar, o objetivo do verso 9 e verso 10 é uma exortação para a igreja. Não sei se ficou alguma dúvida, alguém quer expor aí no WhatsApp, pergunta para Isaura ver. Se você quiser, você pode mandar um áudio aí no WhatsApp, no grupo do Estudo Bíblico, com a sua pergunta. A Isaura escuta o áudio e pode fazer a pergunta aí para a gente, tá bom? Uhum. Se alguém tiver pergunta, pode colocar, tá bom? A descrição da besta que emerge do mar, verso 1 ao verso 8. E esse bloco, ele finaliza no verso 9 e verso 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. A expressão comum nas escrituras para como um fechamento, uma parada que nós devemos ter diante de tudo isso que foi ouvido, né? Preste atenção sobre esse ensino, preste atenção sobre essa verdade, né? Não seja como o povo de Israel lá em Isaías, capítulo 6, que tem ouvidos, mas não quer ouvir, né? Um povo de coração duro. E aí, algumas traduções, como a Revista Atualizada, comete um equívoco no verso 10, quando diz se alguém leva para cativeiro vai, se alguém matar a espada, será morto pela espada. Eu creio que a tradução é essa, né, ao longo da Revista Atualizada, mas, de fato, não condiz com o texto, porque o texto está dizendo assim, a tradução melhor seria essa:
Se alguém tiver de ir para cativeiro irá. E se alguém tiver de ser morto pela espada será morto. O objetivo do texto é, olha, se você é destinado pelo Senhor, né, para padecer uma perseguição e vive numa circunstância dessa, de ser perseguido e ser posto à prova, se o propósito de Deus para a sua vida é ir para cativeiro, vá para o cativeiro, mas não seja infiel ao Senhor. Se o propósito é você ser morto pela espada, seja morto pela espada, mas não seja infiel ao Senhor. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O verso 9 e 10, ele está descrevendo, olha, se você, em um dado momento, é óbvio que algumas pessoas vão viver em alguns momentos da história que não vão ser perseguidos, não vão ser proibidos de adorar, né? Mas se você vive, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, né? Se tiver que morrer, morra, mas não seja infiel ao Senhor. Acho que a Deilson colocou uma pergunta. Chegou a vez, Aura? Não, pastor, deixa eu voltar lá, viu? Pra ver. Deixa eu te pedir ajuda aqui para mim ver com Dulce. Como é que eu vou sem sair daqui? Eu vi aqui a pergunta de Adeilson. Adeilson coloca sobre isso, né, que a autoridade ela foi concedida, né, Deus é quem concede isso, né, Deus pelo decreto soberano do Senhor, ele determinou que Satanás tivesse essa autoridade, né, ele tivesse esse modo de agir para fazer maldade, para dominar sobre a igreja. E em tudo, Deus é soberano, Deus não está isso fora da permissão do Senhor, né, fora do decreto do Senhor. Ele age, né, e esses impérios estão todos debaixo do decreto de Deus, da soberania de Deus. E Satanás Satanás está agindo diretamente por meio desses homens. E me parece aqui que qual é o propósito dessa descrição, né? Primeiro, ele está trazendo um quadro mais detalhado do que já foi dito no capítulo 11 e capítulo 12. Ele está aqui minuciosamente trazendo as informações lá de Daniel, dizendo, olha, Satanás age por meio de nações, por meio de reis. Mas Deus está dizendo, olha, se você tiver que ser preso, ao ser perseguido por leis que proíbem você de adorar o Senhor, seja preso. Se você tiver que ser morto numa nação que o rei vai dizer assim, negue o Senhor, rejeite o Senhor, seja morto. Nem todos nós iremos passar por perseguições, por lutas, né? Nesse sentido, a nossa nação, a nossa geração é muito mais privilegiada do que os irmãos que estão na China ou em outros países que estão sendo assassinados. Mas nenhum de nós sabe o dia de amanhã, né? O que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos em nossa nação. Mas o ensino do Senhor é que, pelo decreto de Deus, né? Deus ele determinou e isso acontece. Satanás ele se levanta, induz nações na terra a perseguir a igreja do Senhor, a estabelecer leis, mas o que o Senhor determina para nós, o Senhor nos chama a perseverança e a fidelidade dos santos e exatamente ser fiel ao Senhor, suportar tudo isso, né? Eu cheguei a ouvir aqui, Isaura, a pergunta, tá? Aí eu já respondi aqui a pergunta de Adeilson, tá bom? Se tiver mais alguém com alguma pergunta, pode fazer também lá no grupo, ou então enviar diretamente para a Isaura, e aí a gente vai continuando, tá bom? E aí nós chegamos no segundo aspecto, né? Primeiro, algumas conclusões sobre esses 10 primeiros versículos, né? Que a
a besta do mar, ela está por trás de 7 impérios, né? Todas as maldades do mundo, mas em particular 7 impérios. 6 já aconteceram e um está para surgir. É a marca das nações que perseguem a igreja, né? E que nesse último momento da história, antes da vinda de Cristo, vai ter como o império mais perverso, né? Que a Apocalipse, ao avançar, ele vai detalhar um pouco mais isso, mas o império do anticristo vai ser o império mais perverso, que semelhante como o Egito, semelhante à Síria, semelhante a esses impérios que aconteceram na história, né? Vamos ter outros, o último império, né, mais terrível da história contra o Senhor, né? O elemento de 42 meses destaca que não é somente no final da história que nós vamos ter essas perseguições, mas que Satanás sempre está atuante entre a primeira e segunda vinda, né? Mas perceba a transição agora do verso 11, né, ao 18, em contraste com aquilo que nós já ouvimos aí do verso 1 ao verso 10. Vinha ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? 2 chifres, é um animal com 2 chifres que parece um cordeiro, né? Mas aqui na realidade, ele é o dragão, ele é movido por Satanás, né? Ele parece o Messias, ele se apresenta como um profeta, como aquele que vai trazer a instrução, o ensino da verdade, mas na realidade ele é um enganador. Aqui está um outro aspecto do reino de Satanás, é o reino de enganar pela sedução, pelo ensino. Não é propriamente uma outra pessoa, mas é um outro aspecto da mesma pessoa, porque essa besta e essa última cabeça que vai ser levantada da besta, que é o anticristo, essa mesma pessoa, ela vai se portar ora como rigor de uma nação, com perseguição, e ora ela vai se portar como um profeta trazendo ensinos para ludibriar o povo do Senhor, né? Para enganar o povo do Senhor, né? Mas veja que o texto diz, né? Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Esse aspecto dessa besta é diferente, né, da primeira besta, mas na realidade eles procedem da mesma fonte, eles procedem do dragão, eles procedem da autoridade da primeira besta, né? O objetivo deles é fazer, ou pela força, ou pela sedução, é que as pessoas adorem a primeira besta. Essa agir satânico que fez com que um império fosse morto, mas outro se levanta como instrumento de Satanás. O propósito dele é um só, é fazer com que pessoas adorem Satanás, sigam os seus ideais, né? Fazer com que a terra, por meio de falsos ensinos, né? Ou a pessoa segue Satanás porque ela é proibida de adorar a Deus, ou ela segue Satanás porque ela voluntariamente, ao ser iludida com seus ensinos, ela passa a assimilar os seus conceitos, né? São os 2 aspectos aqui que estão sendo destacados. O verso 13 diz: também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer do fogo do céu a terra, sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Verso 13 e 14 destaca também o verso 15, que nós vamos ler ainda, sobre esse elemento de que essa besta, né, esse falso profeta, ele faz sinais. Essas referências remontam a tanto o episódio lá de que Moisés fazia milagres e os magos do Egito faziam milagres repetindo,
como também o episódio de Elias, que fazia descer fogo do céu. Então, de fato, o falso profeta ele vai fazer milagres, né? Como Deus permitiu que os magos do Egito fizessem sinais, e esses milagres que essas pessoas vão fazer, que esse falso profeta vai fazer, ele vai seduzir, porque as pessoas... nós sabemos como as pessoas são propícias a seguir, né, curas, prodígios e milagres. As pessoas vão ver o falso profeta fazendo milagres e eles vão ser seduzidos, eles vão dizer, está vendo, o ensino desse homem é verdadeiro, nós temos que seguir eles, porque ele faz curas, ele faz milagres. Os milagres, na mente das pessoas, vão servir como um testificar de que aquele falso profeta ele está ensinando algo da parte de Deus, mas aí está exatamente o engano, né? Tudo é uma estratégia de Satanás para enganar as pessoas, e o povo do Senhor não pode caminhar por aquilo que vê, mas pela verdade da parte de Deus, né? Nós não podemos sair atrás, seguir a pessoa A ou B, porque ela faz curas, ela faz prodígios, ela faz isso ou aquilo, porque os magos do Egito fizeram isso. Porque o anticristo ele vai surgir na história e ele vai fazer milagres e sinais. Mas o ensino dele, falso, contrário à verdade de Deus, ele não se torna verdadeiro pelo fato de ele fazer milagres. E o verso 15 diz, e foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Os seus ensinos, os seus sinais, né? Ele faz milagres, ele faz prodígios, pela permissão de Deus, pelo decreto aqui do agir de Deus na história, no controle soberano de Deus está essa parte em que o anticristo vai se levantar e vai fazer sinais, e ele vai como que revigorar, trazer vida a essa nação que estava caída. Ele vai trazer a aparência de glória para essa nação, ele vai ensinar, ele vai instruir, e ele vai fazer as pessoas verem essa nação ímpia como algo glorioso, algo que eles vão encontrar prazer para a vida deles. O objetivo dele é conduzir as pessoas a adorar essa nação, a encontrar nessa nação a razão da vida. Esse é o objetivo, né, da besta ao se levantar, ao fazer o agir, né, por meio, o falso profeta fazer isso por meio do seu ensino, é conduzir vidas a adorarem, né, a Satanás, ao reino de Satanás, a adorar esses ideais, né. Essa linguagem de adoração, eu vi que Karina colocou uma pergunta, a gente vai ver a pergunta de Karina, mas é importante nós entendermos que essa linguagem de adoração, muitas vezes a gente não deve imaginar ou restringir o conceito da adoração quando eu formalmente me coloco de joelhos, entro num templo e estou praticando assim um serviço religioso, né? A adoração que está sendo descrita a Satanás é quando o coração de um povo ou de um indivíduo ele se prostra aos conceitos e aos ideais, aos ensinos de Satanás. O falso profeta não quer dizer que literalmente ele tem uma religião formal, mas que eles têm ele tem as suas ideias, os seus ensinos, e ele faz com que as pessoas que abracem esses ensinos, eles são prostrados ante o seu ensino, né? Vamos ouvir a pergunta de Karina. Deu para escutar, pastor? Não estou conseguindo, não.
consegui escutar, Isaura. A pergunta do Adeilson é dizendo que se há um sétimo reino que vai surgir na história, nós podemos entender que Hitler não é, de fato, o anticristo e também que Israel não é hoje a nação de Israel não é o povo do Senhor, ainda que existam pessoas ali que de fato sejam servos de Deus, né? Então, nós podemos entender Hitler como um anticristo, um que representa esse conceito, mas não é o anticristo, porque a Escritura diz que esse anticristo ele será morto pelo próprio Senhor, ele vai estar no final da história, momentos antes da segunda vinda de Cristo. Agora, ao longo desse período, né, entre a primeira e segunda vinda, vários homens perversos, alguns mais se destacam do que outros, né? Sem dúvida, e Hitler é um desses que se destaca, mas temos Nero, que um homem perverso, né, ao longo da história, né? Tito, o Vespasiano, né? Homens que foram singulares no sentido de fazer maldades ao povo do Senhor, fazer maldades à igreja, mas eles como que prefiguram, porque aquele que virá ele será pior do que todos esses que surgiram na história, né? Eles prefiguram tanto o elemento do ódio, a maldade, como o elemento de ser ardiloso na argumentação para fazer com que pessoas tenham prazer em seguir ele, né? Tenham prazer em ouvir ele. E o que esse falso profeta ele descreve aqui no verso 13 ao 15 é que ele usa esses sinais, esses prodígios, né? Ele se apresenta como um cordeiro, então as pessoas vão olhar para ele como uma pessoa religiosa, um instrumento de Deus, né? Se nós estudarmos um pouco a história e vermos como os seguidores de Hitler, eles viam Hitler, né, ele como líder da nação, eles entendiam que eles tinham prazer em seguir Hitler, né, em seguir os seus ensinos, seus ideais, eles entendiam algo. E não foram poucas igrejas que seguiram Hitler, né, e os seus ideais, eles entendiam que aquilo ali era compatível com o evangelho, compatível com o ensino de Deus, pela capacidade que ele teve de argumentar, de discorrer sobre os seus ideais, né, e enganar os seus ouvintes, né? Então, o anticristo é exatamente isso. Ele vai ensinar como cordeiro, parecendo como cordeiro, mas a boca dele a voz dele é fala de dragão, ou seja, o ensino dele é contrário à vontade de Deus. Se eu conheço bem a vontade de Deus, eu vou saber discernir isso. Mas ele ainda vai usar o outro elemento, que é o dos sinais, dos prodígios, né, para tentar atrair mais pessoas, né? E aí nós chegamos à parte final do capítulo, verso 16 ao 18, que sem dúvida, o texto mais polêmico aí do capítulo, que é sobre a marca da besta, né? Verso 16 diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, ou número de homem. E esse número é 666. 666. Né? Então, nós temos aqui a marca da besta, né? A instrução que fala sobre a marca da besta. Né? Primeiro, esse conceito, Satanás ele quer destruir o homem, né? Satanás ele quer conquistar homens para que sejam seus adoradores, e ele não está preocupado se é rico ou se é pobre, ele quer todo mundo, né? O texto diz se é pequeno ou é grande, se é uma pessoa de grande importância ou pouca importância em cargos na terra, vamos dizer assim, né? No sentido, se é um rei de uma nação ou se é apenas um escravo, se é uma pessoa rica, se é uma pessoa pobre, né? Se é livre, se é escravo, qualquer que seja a posição, a função, qualquer que seja a pessoa, Satanás ele quer destruir o homem. Qualquer indivíduo, ele está interessado em todos que ele quer marcar a mão ou a testa, né? Essa linguagem, as pessoas tendem a interpretar, né, como algo
literal, um evento singular na história, no futuro. E isso tem dois problemas. O primeiro problema é que eu me esqueço desse contexto de que Deus está instruindo sobre o que acontece entre a primeira e segunda vinda. Então, quando eu coloco isso lá para frente, dizendo, ainda não chegamos nisso, talvez isso vai acontecer na história, vai ser o chip, vai ser um código de barras, vai ser uma coisa. Então, eu começo a viver os meus dias hoje não entendendo que eu estou vivendo essa problemática. E me parece que João, ele claramente quer ensinar, inclusive para o pessoal lá do primeiro século, que eles estão vivendo nesses dias. Eles estão vivendo nesses dias em que o reino das trevas quer agir e quer enganar e quer conquistar adoradores durante os 42 meses, entre primeira e segunda vinda. É o que significa 42 meses, o período entre primeira e segunda vinda. Quando nós colocamos isso para o futuro, nós tendemos a não olhar para a nossa realidade, né? Como essas verdades se aplicam. E isso é um problema, né? Porque eu entendo que isso não se aplica aos meus dias, né? Segundo que o ensino da marca, ele não é algo enigmático. Os leitores do primeiro século, eles sabiam que esse conceito de marca, ele significa o conceito da propriedade, como o dono de escravos, ele marcava o escravo, ele marcava o gado, ele marcava aquilo que pertencia. Então, ser marcado significa pertencer. Ser marcado por Satanás, seja na mão direita ou na testa, significa ter um coração voltado para os conceitos, né? Ser rendido aos conceitos de Satanás. Perceba que o livro de Apocalipse está fazendo um paralelo, né? Ele falou sobre a morte e ressurreição de Cristo, e ele está falando sobre quase semelhante, né? A morte e ressurreição do império de Satanás. Ele já falou sobre o povo de Deus ser selado, e esse selo do povo de Deus não é literal, né? É um selo no coração, onde Deus marca no coração. E esse selo de Satanás também não é literal. Assim como Deus tem os seus marcados, selados na fronte, que representa o conceito de o Espírito Santo marcar o nosso coração, aqueles que servem a Satanás, eles são marcados no coração. O coração deles é rendido aos ideais, eles lutam pelo feminismo, eles lutam pelo marxismo, eles lutam pelos ideais satânicos dessa era, pelas causas estabelecidas pelo reino de Satanás, que quer perseguir a igreja, que quer destruir, que quer proibir a igreja de ensinar. Essas pessoas, elas são marcadas como propriedade de Satanás, porque eles abraçaram seus conceitos, eles abraçaram seus ideais. E o verso 7 é inevitavelmente uma consequência disso, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso foi uma realidade no primeiro século. Todo aquele que seguia o Senhor e rejeitava o Império Romano tinha prejuízos no mercado, tinha prejuízos no comércio, eles perdiam privilégios. Ao longo da história, isso vai se intensificar momentos antes da segunda vinda de Cristo, sem dúvida. Nós vamos ver isso mais adiante. Vai haver um momento singular na história de que isso vai ser terrível. Mas ao longo da história, isso já acontece hoje em algumas nações, onde pessoas são, em maior ou menor proporção, elas são prejudicadas na vida profissional, são prejudicadas na sua sobrevivência quando elas abraçam o cristianismo. Eles são perseguidos por leis, por regras, por governantes, líderes, pela própria comunidade, porque Satanás move essas pessoas para quem não abraçar os ideais de Satanás, ele vai ter problemas em viver neste mundo. Ele vai ter problemas porque a besta vai se levantar contra aqueles que não são marcados, aqueles que não abraçam os conceitos satânicos. E aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, esse número é 666. Como nós temos dito,
o ensino de Apocalipse ele não é enigmático para os seus leitores. João ele não quer ensinar para as pessoas lerem e ficarem assim, e agora, o que foi que ele nos ensinou? O que é que estamos perdidos, né? Talvez é mais complicado para nós que nós estamos distantes historicamente do que o pessoal do primeiro século. Então, o judeu era algo muito comum no meio judaico, algo que é chamado de gematria, né? É quando eles usam números para fazer referências a nomes, né? Então, os estudiosos têm entendido que, à luz desse cálculo, ele está fazendo isso que era muito comum naqueles dias, né? Uma referência a Nero César, né? Uma referência àquele imperador, aquele governante tão perverso, que ele de fato, ele simboliza essa besta, esse império e esse rei que tinha tanto ódio, que foi tão ardiloso e tinha tanto ódio do povo de Deus. Mas perceba, não é que ele é o anticristo final, mas ele, sem dúvida, ele representa ainda em menor proporção o que esse anticristo final quem ele vai ser. Nero, em sua perversidade, em sua maldade, esse número de homem, número de um rei, de um imperador, 666, ele aponta para esse indivíduo que surgiu na história que representa o anticristo e representa os reinos que surgiram ao longo da história, né? Eles são semelhantes a Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Persa. Todos esses reis, eles são semelhantes na maldade. Em cada um deles houve reis perversos que apontam para esse último que vai aparecer, que é o anticristo. E Nero César, ele representa exatamente esse anticristo mais terrível que vai surgir no final da história. Então, o número 666, ele também tem a ideia todo o livro do Apocalipse usa o ensino por meio de números, e números têm um significado sempre em Apocalipse, né? 144.000, nós já vimos que faz uma referência à totalidade do povo de Deus, né? Não é literalmente 144.000 pessoas, mas é a totalidade, porque 12 tribos, né? 12.000 de cada tribo, então representa esse conceito. Então, Apocalipse trabalha com números, trazendo esses conceitos que eram bem entendidos pelos seus leitores do primeiro século. E o número 6, em todo o livro de Apocalipse, ele representa aquilo que é imperfeito, aquilo que não é completo. O 7 é completo. Então, o Nero César, ele arrogava para si grande poder, grande autoridade, mas no final ele morreu, né? Se suicidou. O poder dele, que parecia interminável, terminou caindo por terra. Então, de fato, esse conceito ele vai ser visto no anticristo. Ele vai se levantar como alguém que aparenta ter um poder que ninguém pode derrotar ele, mas ele é meia, meia, meia. Ele é imperfeito. Ele não é aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não é aquele que governa sobre tudo e sobre todos, né? Ele é imperfeito. Ele não tem nele, né, a completude de todas as coisas, a perfeição que é somente a perfeição do Senhor. Então, o que nós podemos concluir dessa reflexão? Eu creio que, em primeiro lugar, a besta do mar, ela representa os reinos desse mundo que perseguem o povo de Deus, que estabelecem leis, que criminalizam a pregação do evangelho. Eles vão tratar como crimes, né, e a defesa de ideias bíblicas, ideais bíblicos, né? Eles vão criar leis civis, eles vão proibir a igreja de adorar, eles vão, em maior ou menor medida, eles vão tentar lutar contra a igreja, porque eles estão agindo como instrumento do dragão, instrumento do diabo para perseguir a igreja. Reis, governantes, legisladores que agem na história como instrumentos de Satanás. Nós, como povo do Senhor, devemos obedecer aos nossos governantes,
respeitar os nossos governantes e orar por eles. Mas nós vamos sempre analisar os nossos governantes à luz da palavra de Deus, porque existem leis que não devem ser obedecidas. Governantes se levantam como cabeças da besta, instrumentos satânicos para destruir a igreja do Senhor e calar a igreja do Senhor. E ao obedecer esses governantes civis, essas leis civis, nós estaremos nos prostrando diante do desejo de Satanás, lutando contra o Senhor. E o Senhor diz, se você estiver aqui para o cativeiro, vá para o cativeiro. Não sejamos covardes. Não sejamos medrosos. Aqui está a fidelidade e a perseverança dos santos. Diante dos perigos e as sentenças desses governos corruptos dessa vida, nós devemos olhar para a nossa esperança, novos céus e nova terra. Obedecer a Deus em primeiro lugar. Nenhum governante civil é uma autoridade absoluta. Nenhum governante desta terra é autoridade absoluta. Deus deve ser obedecido em primeiro lugar. Esse é o conceito maior das Escrituras. O segundo conceito que nós aprendemos desse texto é que a besta da terra representa os falsos profetas da história, mas que aponta, de fato, para esse último indivíduo. Nós vamos caminhar isso mais no livro de Apocalipse e nós vamos ver isso, sobre esse indivíduo que se levanta de modo singular, a besta da terra, a besta que se apresenta como um cordeiro para ensinar, para tentar ludibriar, para tentar conquistar a mente com filosofias perversas, né? Com a solução do mundo é implementar o marxismo, é nós vivermos defendendo o feminismo, a mulher livre para abortar, a mulher livre. Todos, na realidade, são livres para viver um liberalismo moral, um homossexualismo, um caminho de perversidade. Essas são as ideias defendidas pelos falsos profetas que tem por trás o Satanás. Toda a sorte de doutrina que é contrária às Escrituras, toda a rejeição da santa palavra de Deus, a rejeição da disciplina bíblica, a rejeição de um culto que prioriza pela pregação da palavra, a rejeição de qualquer ensino que está claramente nas Escrituras Sagradas, o ensino da parte de Deus, toda a rejeição a esse ensino procede do falso profeta, procede do próprio Satanás. E como nós devemos encarar, né, essas duas bestas? Perceba, não são duas pessoas. São duas figuras. A besta que procede do mar, como um rei que vai perseguir a igreja, e a besta que procede da terra, que é um falso profeta para enganar a igreja. São dois aspectos do mesmo indivíduo, que é o anticristo. Ele é ardiloso e ele também tem ódio. Se nós atentarmos e relermos Apocalipse 12, verso 13 ao 17, a última parte do capítulo 12, nós vamos ver que o capítulo 13 é um desenvolvimento do capítulo 12, verso 13 ao 17. Né? Primeiro ele lança o rio para tentar seduzir, não conseguindo, ele se volta com a fúria. As nações desse mundo que se levantam contra os princípios da palavra de Deus, elas são assim, elas querem fazer aliança conosco, que nós respeitemos eles, respeitemos os ideais deles, o homossexualismo, a liberdade de eles viverem, né? E aí, se nós não concordarmos com eles, eles partem para a guerra. Nós somos homofóbicos, nós somos pessoas que não amam, nós somos pessoas perversas, e eles avançam no sentido de criminalizar a igreja e a santa exposição da palavra de Deus. É exatamente sobre isso que Apocalipse 13 está nos ensinando. Que o Senhor Deus nos ajude a entendermos os nossos dias, entendermos os nossos tempos. Nenhum governo deve ser obedecido absolutamente, exceto o próprio Deus. Somente a palavra de Deus deve ser obedecida. Devemos respeitar os nossos líderes, mas ninguém deve ser uma autoridade inquestionável. Nem líder, nem mesmo
o presidente da República, o governador, o prefeito, qualquer líder da terra não deve ser obedecido acima de tudo, mas deve ser julgado à luz das Escrituras. Que o Senhor Deus nos dê esse entendimento para discernir os homens perversos e os homens abertamente perversos e os homens ardilosos que se apresentam como cordeiros, porque assim será o surgimento do anticristo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui, nos alimenta, nos exorta, nos encoraja. Que tenhamos temor, ó Deus, pelo teu santo nome. Que tenhamos, ó Deus, temor para viver a tua palavra, para ouvir a tua palavra. Sejamos encorajados, ó Deus, a abraçar os conceitos do reino e não sejamos covardes, ó Deus, diante das ameaças deste mundo. Que tenhamos, ó Deus, que colocar o Senhor como primeiro lugar em nossas vidas para te adorar, para te exaltar. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Não sei se alguns irmãos querem fazer alguma pergunta.